Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Andrade e nesse vídeo eu dou início ao programa Primeira Chance, um programa que foi totalmente idealizado para mudar vidas. E nesse vídeo aqui eu quero tratar com você um pouco sobre a minha história, sobre aprendizagem acelerada, sobre mentoria em concurso e sobre concursos menos concorridos. Com certeza vai mudar o conceito que você tem hoje sobre concurso público e até a maneira que você se prepara para eles. Então agora eu quero te contar um pouco da minha história e te mostrar como é que eu consegui vencer essa maratona de concursos públicos. Fui aprovado em 6 concursos, um deles que paga aí 14 mil reais. Então acho que é interessante para você ver que a gente não é tão diferente. Então fica aí com a minha história. Meu nome é Matheus, eu sou filho único. Quando eu nasci, a minha mãe não era casada com o meu pai biológico. Então ele acabou optando por não me assumir. Então minha mãe me criou sozinha por um tempo, logo depois ela casou. Mas ela não fez uma escolha muito boa, vamos dizer assim. Ele era alcoólatra e estelionatário. Chegou a ser preso algumas vezes, uma vida extremamente conturbada. Eu não vou contar algumas nuances para vocês, porque eu acho que não precisa, mas até os meus 10 anos, quando ela se separou, foi um momento bem difícil, eu vivi coisas extremamente complicadas. A gente, como ele aplicava golpes, a gente tinha que mudar de cidade em cidade, de tempo em tempo. E aos 10 anos, quando ela se separou, aí minha vida começou a melhorar. Fui morar com a minha avó, né? Minha mãe foi morar com a minha avó. E aí depois ela até casou de novo. Mas aí eu comecei eu não sei se uma certa rebeldia durante a adolescência. Então, bom, se até os 10 anos os problemas foram muito em decorrência do local que eu estava, né? Uma vida extremamente complicada. A partir daí, quando a minha mãe voltou, né, que eu fui morar com a minha avó, aí eram muitos problemas meus. Eu não gostava de estudar, tinha uma certa rebeldia, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Aos 14 anos eu comecei a trabalhar numa fábrica e aí, mais difícil ainda, né, uma vida de operário, eu trabalhava o horário fechado mesmo. E aí reprovei na escola, no primeiro ano do ensino médio, e as minhas notas eram extremamente ruins. Eu só tirava nota baixa na escola, ficava de recuperação todo ano. Eu sempre falo que eu era analfabeto funcional. Por vezes eu tinha que, às vezes, deixar algum recado ou fazer qualquer coisa escrita e eu tinha muita vergonha e muita dificuldade. Aos 20 anos a minha vida começou a mudar. Eu saí da fábrica para ganhar metade do que eu ganhava lá e ainda como estagiário. Mas por quê? Porque eu já havia feito de tudo na minha vida. Eu já tinha trabalhado com bordados, com serigrafia, né, com estampa, com silk, furado ilhóis, aqueles furinhos que a gente faz para passar o cadarço. Então assim, eu tinha feito de tudo e a minha vida continuava muito difícil, sem dinheiro para nada, carro financiado, não tinha dinheiro para abastecer o carro, então tudo aquela complicação. Aí eu saí desse trabalho para ganhar menos. Muita gente não entendeu na época, mas eu queria ver alguma outra coisa para mim. E aí eu decidi que queria fazer concurso público. Então eu levei um monte de reprovação. Quando eu comecei, eu nem sabia o que era um concurso público. Eu fazia, mas no intuito tipo assim, de sonhar, de falar assim, nossa, já pensou se eu passo nisso? Aí eu olhava lá a remuneração. Não fiz alguns concursos, mas nada nem próximo de classificar. E aí, dado um momento, eu terminei a faculdade, muita dificuldade no trabalho, me esforçava e parece que não resolvia, né? A vida não melhorava tanto assim. E eu via muitas pessoas, eu fazia entrevista com algumas pessoas para algumas vagas na empresa, e eu via gente que ganhou muito bem por um período da vida, ganhou 10 mil reais e estava ali se sujeitando a ganhar 1.500, num cargo às vezes muito baixo, porque infelizmente a iniciativa privada é assim. Depois que você está trabalhando lá, se o seu salário começa a crescer, eles te trocam por 2, 3 funcionários mais baratos. E aí eu não quis isso para mim e decidi que era concurso público. Aí realmente eu foquei totalmente em concurso público, eu li todos os livros em relação à aprendizagem. Como eu tinha pouco tempo, né, eu trabalhava e tinha que estudar, e eu trabalhava no comércio, então eu trabalhava de segunda a sábado. Eu falei, cara, eu preciso ter aproveitamento, então eu preciso das melhores técnicas. E foi isso que eu fiz, eu me empenhei muito, e aí comecei a ter alguns resultados, de repente vieram as aprovações, e aí todo mundo queria saber o que eu estava fazendo, né, porque era o cara mais improvável que ia passar, e eu comecei a ajudar algumas pessoas. E eu lembro que eu ajudei, logo que depois que eu comecei a ter resultado, eu ajudei 3 pessoas. Dessas 3, 2 hoje são servidores, e tem até depoimento deles aqui. Então, eu vi que o meu método estava funcionando. E aí, por conta disso, eu resolvi criar o programa para o Tribunal de Justiça, para ajudar os candidatos que estavam fazendo, fiz um canal no YouTube, e aí, sem dúvida, foi um sucesso. Muita gente me procurou. O meu pacote completo, que tinha mentoria, acabou muito rápido, muito rápido. E aí eu comecei a ajudar essas pessoas e eu faço tudo que eu posso para ajudar. E aí agora no final comecei a ver os resultados deles e vários alunos passaram.
Eu sempre falo que eu imaginava como seria aprovar eu aprovei muito mais que isso. Então eu fico imaginando como que a vida deles vai mudar. E por conta disso, eu decidi que eu queria fazer isso da minha vida, ajudar as pessoas a usar todo o seu potencial e passar em um concurso público. Mas eu não queria ajudar só aquelas pessoas que têm facilidade, que estudaram em escola particular, fizeram faculdades ótimas. Eu queria ajudar pessoas como eu, que não tinham as mesmas condições de disputar com essas pessoas e que conseguem. Existem várias pessoas que conseguem. Então o meu projeto é voltado para pessoas comuns, pessoas que têm dificuldades, que passaram as mesmas dificuldades que eu, e essas pessoas que é quem eu quero ajudar. E eu, sem dúvida, tenho como ajudar mais do que os outros, porque eu sou da mesma raiz, eu tenho o mesmo histórico de vida e eu sei os passos que eu tive que fazer para conseguir ser aprovado em concurso público. Porque independente de onde você veio e das suas raízes, se você der os passos corretos, você tem chance de ser aprovado no concurso público. Isso eu não tenho dúvida. Bom, agora que você conheceu um pouco aí da minha história, eu inverti o computador aqui para te passar algumas informações. Antes de eu falar do programa Primeira Chance, como eu tinha prometido, vamos falar um pouco sobre a aprendizagem acelerada. Bom, a aprendizagem acelerada são técnicas que vão fazer com que você aprenda mais rápido. Muito provavelmente, se você não está tendo resultados em concurso, sente que não está absorvendo bem os conteúdos, tem se esquecido das matérias, pode ser muito provavelmente que o seu problema esteja aqui. Hoje eu quero tratar de dois aspectos da aprendizagem acelerada, o processo de aprendizagem e a curva de esquecimento. Existem outros assuntos, mas para o vídeo não ficar muito grande eu vou tratar só desses dois. Bom, o seu processo de aprendizagem ele passa por 3 etapas, então eu vou te explicar cada uma delas para que você comece a entender como que tem que ser a sua rotina de estudos. A primeira fase é entender. E eu até já coloquei ali a observação que é passivo. Entender é o primeiro contato que você vai ter com a matéria. Seja uma videoaula, seja uma aula presencial, seja a leitura de um livro, de uma apostila. É quando você está recebendo a informação. Muita gente acha que ler o livro, por exemplo, seria uma forma de estudo ativo, né? Porque você está lendo. Mas na verdade não, ainda é passivo. Porque o raciocínio que está no livro é o raciocínio do autor. Você está recebendo a informação, uma informação que você não tinha. Bom, nessa fase a gente não tem grandes problemas. Todo mundo aí, de repente, já tentou fazer um cursinho, já fez videoaula, já leu apostila. Então, nessa fase aqui, quase todo mundo cumpre essa primeira etapa, o primeiro contato com a matéria. Já essa segunda fase, que é a fase do aprender, ela já é uma fase que a gente tem muito problema e muito candidato não sabe disso. O que acontece? Quando você está estudando qualquer assunto, você tem que colocar aquilo em prática. Então eu vou te dar um exemplo. Imagine que você esteja dirigindo um carro e eu estou ao seu lado te guiando pelo caminho. Então você está dirigindo passivamente. Eu falo, ó, vira à direita, vira à esquerda, faz a rotatória. Você vai chegar no caminho. Só que muito provavelmente você não vai se lembrar, porque você estava dirigindo de forma passiva. Agora, se você fizer esse mesmo caminho um outro dia, aí você prestando atenção e verificando, ó, aqui tem uma árvore, depois aqui tem uma placa, depois da placa eu viro. Aí você está agindo de forma ativa. Então você está colocando em prática e você está chegando no raciocínio. Então esse exemplo é bom para você entender. Então o que você tem que fazer? Em todos os dias, quando você estiver fazendo uma fase de estudo passiva, você tem que colocar ele em prática. E tem algumas formas de fazer isso. Uma das formas que para concurso público é a mais utilizada é resolver questões. Sem dúvida, resolver questões é o mecanismo mais utilizado para concurso público e o mais eficaz. Porém, não dá para fazer isso com todas as matérias. Algumas matérias eventualmente não vão ter questões e aí você pode lançar a mão de alguns mecanismos, né, de resumos. No meu programa eu até ensino você a fazer os resumos da maneira correta. O que você tem que se lembrar é que depois de fazer uma sessão de estudo passiva, você vai ter que fazer uma sessão de estudo ativa e aí realmente fixar o conteúdo. Até em relação a fixar, é importante que você saiba que a fixação ela acontece durante o sono. Então ela não é nem passiva nem ativa, eu diria que ela é involuntária. Independentemente de você querer ou não, se você cumprir essas etapas da aprendizagem, você vai memorizar. Então fica mais ou menos assim, você estuda passivamente, depois você estuda ativamente, e aí quando for dormir, mais precisamente no sono REM, né, ou REM, que é o sono que baixa bem a frequência cardíaca, a atividade cerebral fica bem baixinha, e aí é transportada a informação da sua memória de curto prazo para a memória de longo prazo, e aí é o momento onde você aprende. Então uma das coisas que já não funciona bem é você começar a sacrificar muitas horas de sono para poder estudar.
É óbvio que você vai ter que estudar bastante, mas se você começar a sacrificar horas de sono, é no momento que você fixa, então você não vai cumprir. E uma outra característica importante desse processo é que ele acontece em 24 horas, é o que a gente chama de circadiano, ou seja, ele é durante as 24 horas, então você tem que fazer todas essas etapas durante o mesmo dia. Então, vamos imaginar um exemplo. Se você fizer o estudo passivo no primeiro dia, dormir e deixar para fazer o estudo ativo no outro dia, você já não vai ter o mesmo resultado, você vai perder muita informação. É interessante você trabalhar essas 3 etapas no mesmo dia. É claro, a primeira e a segunda, né, que são as fases que dependem de você. Então você tem que estudar passivamente e depois ativamente no mesmo dia, para conseguir ao final do dia dormir e fixar todo o conteúdo. Se você não fazia isso, se você não fazia uma fase de estudo ativo, é provável que você esteja esquecendo os conteúdos. Mas isso acontece em grande medida por você não conhecer esse processo de aprendizagem. Quero falar um pouquinho agora sobre curva do esquecimento. Um assunto muito importante, porque provavelmente também se você estiver tendo algum problema de memorização, né, pode ser que você não esteja aplicando corretamente esse estudo, né, que foi feito por um alemão, o Hermann Ebbinghaus. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre curva do esquecimento. É provável que se você estiver tendo dificuldade para memorizar os assuntos e quando vai rever lá na frente não se lembra mais, você esteja negligenciando esse aspecto da aprendizagem. Esse estudo, embora esteja vigente até hoje, é um estudo até relativamente antigo. Esse alemão aqui, que é o Hermann Ebbinghaus, ele fez esse estudo em 1840, mais ou menos. Mas até hoje continua vigente e é muito interessante para você aplicar nos seus estudos. Eu vou tentar sintetizar do que ele trata. Bom, basicamente, quando você estuda um assunto, aqui ele tem essa variável aqui, são 2 variáveis, a variável de aprendizagem e a de tempo. Vamos entender o seguinte, quando você estuda um assunto, vamos imaginar hipoteticamente que você aprendeu 100% do conteúdo. Então vamos imaginar isso aqui como 100%, esse pico aqui. O que ele percebeu? Que se você não tiver nenhum contato com essa matéria, com uma certa frequência, esse gráfico vai baixando e ele chega muito próximo de 0. Dizem aí que você fica com 3 a 5% desse conteúdo, mas é muito baixo. E o que esse alemão conseguiu verificar? Que se você tiver algum contato com essa matéria novamente, você volta ao seu estágio inicial. Ou seja, você começa a esquecer e aí você faz uma revisão e aí naturalmente volta esse conteúdo. E assim por diante. Só que o que ele percebeu? Que cada vez que você vai fazendo revisão, você esquece menos. Perceba que essa linha ela vai diminuindo a curvatura aqui, ó. Então você começa a reter mais informação. Então tem aqui essa anotação das revisões, eu explico muito bem, eu tenho um mecanismo de revisão que eu chamo revisão 3D e é tudo aplicável. Tudo que eu faço para concurso público, diferente de muita gente que trabalha nessa área, são coisas aplicáveis, porque eu sei que no dia a dia, se você tiver alguma coisa muito complexa, eles têm umas planilhas para controle de revisões extremamente complicadas e eu sei que a tendência é você largar de fazer as revisões. Então eu criei essa revisão 3D e é bem dinâmica e você consegue ter todo o benefício da aprendizagem sem perder conteúdo, né? Então isso é muito interessante. Bom, sobre a aprendizagem acelerada são esses 2 tópicos que eu queria falar com você. Claro que tem muito mais coisa envolvida. No meu programa eu falo muito mais sobre isso e eu coloco isso em prática, que é o mais legal. Uma forma de você fazer tudo isso sem precisar se preocupar, tá tudo ali já esquematizado para você. Dito isso, eu quero falar um pouco sobre concorrência em concurso. Um assunto que eu até já tinha meio que dado uma antecipada em relação ao concurso público e eu quero explicar um pouquinho para vocês como que funciona essa concorrência. Bom, uma das coisas que influenciam muito a concorrência é a divulgação. Concursos com muita divulgação normalmente tem muita concorrência. E como que funciona a divulgação? Imagine você sendo um portal de notícias. Eu sempre faço um exercício de trabalhar como se eu fosse banca examinadora. Agora você vai trabalhar como se você fosse um portal de notícias. Que tipo de concurso que você gostaria de colocar de notícia ali que você acha que atingiria mais pessoas? Então é isso, a primeira noção que você tem que ter é que os concursos que têm mais divulgação são os concursos de âmbito nacional. Por quê? Sem dúvida atinge muito mais pessoas. Depois eu vou te dar alguns exemplos práticos disso. Depois, se você fosse um portal, qual o tipo de concurso? Porque imagine um concurso de âmbito nacional, por exemplo, um diplomata, só que tivesse uma vaga só.
não seria tão divulgado. Então, o que eles gostam de divulgar? Concursos que têm muitas vagas. Esses concursos normalmente têm bastante repercussão e a mídia gosta de divulgar e todo mundo fica curioso para saber. Por último, o outro aspecto que eles abordam é quando é menos específico. Então vamos fazer uma situação. Imagine que é um concurso de nível geral, né, um concurso de nível nacional, com uma quantidade de vagas legal, bastante vagas, só que ele exige que você seja mecânico em turbina de avião. Aí já fica muito específico e aí já não vai atingir tantas pessoas. Imagine quantas pessoas você conhece que trabalham aí com turbina de avião, que são mecânicos de turbina de avião. Então já não seria um concurso tão divulgado. Então assim, eu não vou conseguir falar tudo, no meu programa eu ensino, e foi até legal durante o programa que eu fui abrindo algumas coisas para mostrar para os alunos, né, como que funcionaria, e achei concursos vigentes. Até avisei alguns alunos meus para fazer concursos com inscrições abertas. Então é muito interessante. Mas o que eu quero que você comece a pensar? Comece a pensar mais em concursos mais locais e mais específicos. É óbvio que eu tenho muitos mecanismos para fazer isso, no curso eu ensino, né, como que você vai fazer. Tem alguns concursos de autarquias que são menos famosos, conselhos regionais, enfim, tem uma infinidade de concursos que quase não são divulgados. Mas para você já levar essa informação, eu já te digo, fuja dos concursos de âmbito nacional com muitas vagas e genérico. Então vou te dar 2 exemplos que eu não indico que você faça. Os exemplos são INSS e Caixa. Eu trouxe até aqui a quantidade de inscritos nesses concursos. No concurso de 2016 do INSS foram 1.087.000 inscritos. Em alguns lugares, no Rio de Janeiro, por exemplo, chegou a quase 25 mil candidatos por vaga. Isso é muita gente. Embora eu ache que concurso público é uma coisa muito em função de você, da sua capacidade, se você fizer uma nota alta você consegue a aprovação, nesse concurso aqui você tem que fazer muita nota, porque são muitos candidatos. E tem gente que fica só por conta do INSS. Eu, sinceramente, não faria. Já fiz o concurso do INSS e eu posso falar seguramente, não é um concurso vantajoso, porque a concorrência é muito grande, porque ele entra naquilo que eu falei. Ele é um concurso de nível nacional, que normalmente tem muitas vagas, mas eu já te falo que são vagas relativas, porque se você pegar a quantidade de vagas para o Brasil inteiro, fica irrisório. E além disso, ele exige só nível médio, ou seja, ele não tem especificidade nenhuma. Então qualquer um pode fazer. Então por isso que dá essa quantidade de inscritos. E maior que ele foi o da Caixa, né? Foi o maior da história até hoje, maior quantidade de inscritos, que também é um concurso que eu não faria. Primeiro porque eu já não acredito mais na carreira bancária. A carreira bancária foi boa nos anos 90, 80, 90. De lá para cá eu tenho vários alunos que saíram que até já eram concursados na carreira bancária e estão tentando sair. Então assim, eu não faria. Mas além disso, olha a quantidade de inscritos. Por quê? Mesma situação, nível nacional, sem exigência específica nenhuma e normalmente com muitas vagas. Teoricamente, eu sempre gosto de falar isso teoricamente, porque se você dividir pela quantidade de municípios, aliás, às vezes não tem, várias cidades não tem nenhuma vaga. Então não é tantas vagas assim, é que coloca lá um bloco de 2.000 vagas. Você fala, nossa, tanta vaga, mas se você dividir pelo país inteiro, fica irrisório. Bom, era isso que eu tinha para falar com relação à concorrência. É claro que eu demoraria muito mais tempo para te explicar e como que você acha esses concursos. No meu programa isso é um bônus que é até bem grande, inclusive, que eu te explico passo a passo como que você vai fazer para colocar na sua rotina, a aprender a procurar esses concursos. Mas eu queria que você tivesse uma ideia geral, né, para que você entendesse e talvez já colocar uma coisa aí para você não prestar, de repente, um INSS ou uma Caixa Econômica. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre mentoria para concurso. Um poderoso aliado que surgiu aí na preparação para concurso e tem beneficiado muita gente. E eu verifiquei isso na prática. E eu falo que eu vi isso na prática porque eu tinha 2 pacotes. Vou tentar te explicar aqui como que funcionava. Eu tinha um pacote completo, né, de alunos que eu fazia com acompanhamento, só que logo esgotaram as vagas. E assim que esgotaram as vagas, eu parei de vender. E muita gente ficou me procurando e pedindo para comprar e tal, que queria participar. O que eu fiz? Eu pedi um pacote que eu chamava de pacote light, sem esse acompanhamento. Ele só acompanhava os vídeos, né, que eu tinha, mas eu não prestava uma assessoria para ele. E o que aconteceu? A maioria dos resultados grandes que eu tive, ou quase 90%, estiveram aqui, ó, no programa completo. E no programa light os resultados não foram iguais. E por que isso? Porque eu sempre ajustava o caminho e é muito importante esses ajustes no meio do processo. Então o que a gente chama de feedback, o aluno me passava os resultados nos simulados e algumas coisas assim e eu ia ajustando. Isso sem dúvida foi muito importante para que os alunos tivessem tantos resultados expressivos.
Como exemplo, eu quero colocar para vocês 2 depoimentos. Um do Guilherme, né, que fez 91 pontos no Tribunal de Justiça, e o outro da Camila. A Camila, impressionante, ela estudou menos de 3 meses. E ela vai te contar que ela nunca tinha feito nenhum concurso. Então assiste aí, depois vocês vão perceber como que foi importante essa mentoria para eles. Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Ciuti. Fiz o último concurso de escrevente agora dia 25 de março. Fiz 91 pontos, estou bastante feliz porque provavelmente com essa pontuação eu vou para a segunda fase. Foi o 4º TJ que eu prestei já. Tentei ano passado, mas não deu. Fiz 79 pontos. Fui surpreendido com a dificuldade da prova. A VUNESP já estava piorando na maneira de cobrar. E aí no final do ano passado eu descobri o Matheus pelo canal do YouTube, entrei em contato com ele e aí decidi fazer parte do programa dele. Ele me montou um cronograma de estudos e fui seguindo religiosamente até a data da prova. E confiem no trabalho dele. Eu confiei e o resultado foi maravilhoso. Ele sabe do que ele está falando, ele é um profissional extremamente competente. Todas as dicas que ele passa para vocês decorrem de experiências anteriores. E uma pessoa que foi aprovada em 6 concursos não tem como não confiar. Eu confiei e agora estou aguardando a digitação. E é isso aí, um abraço, quero também ver vocês aprovados. Oi, meu nome é Camila e eu vou falar um pouquinho sobre o curso que eu fiz com o Matheus. Eu comprei o curso dele no final do ano passado, que foi quando abriu o edital para o concurso de escrevente do TJ de São Paulo. E eu iniciei os meus estudos efetivamente só em janeiro, então eu estudei janeiro, fevereiro e março. E o curso do Matheus me ajudou muito, porque esse foi o primeiro concurso que eu prestei, eu não tinha nenhum tipo de experiência e eu não sabia como começar, por onde estudar, como estudar, se eu tinha que revisar, se eu tinha que fazer questão, tudo isso. E o Matheus foi muito importante nessa parte, ele me ajudou, ele me explicou, ele me acalmava quando eu ficava um pouco desesperada sobre, quando via que tinha muita coisa pra fazer. Então, eu recomendo muito o curso dele, me ajudou muito, eu tive uma nota muito boa por ser o primeiro concurso que eu prestei, eu fiz 87 pontos e tô na expectativa para ser chamada para a segunda fase. E o Matheus foi essencial nisso, sem ele eu não ia ter conseguido feito nem metade, sem o cronograma dele. Ele fez um cronograma individualizado, por eu já ser formada em Direito, eu tinha uma dificuldade maior na parte de exatas, ele me explicou como focar mais nisso e tudo mais. Bom, vocês viram que legal que foi os depoimentos deles? Vocês não imaginam o quanto eu fiquei feliz com esses alunos. E vários outros, né? Graças a Deus eu tive muitos alunos com nota aí acima de 85. E você percebe, por exemplo, que o Guilherme ele já havia tentado outras vezes o concurso. Esse foi o 4º Tribunal de Justiça. E ele fez o da capital recente, que a prova estava até mais tranquila e tinha feito 79 pontos. Aí agora ele foi para 91. Então esse ajuste foi muito importante. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre o programa Primeira Chance. O programa que eu estou lançando agora é para quem quer ser aprovado no seu primeiro concurso. E eu coloquei vários bônus, eu já vou te explicar como que vai funcionar. E eu estou muito feliz com a repercussão. Muita gente estava me pressionando, me mandando e-mail, me chamando no WhatsApp, pedindo para participar. E eu falei, calma gente, eu ainda não lancei, eu vou lançar. E para vocês terem uma ideia, eu tenho mais de 2.000 pessoas cadastradas numa lista para participar desse programa. E obviamente eu não tenho essa quantidade de vagas, mas está todo mundo muito empolgado e eu também estou. Mesmo tendo essa lista e o pessoal me pressionando, eu tentei fazer com muita calma para realmente ser muito valioso e mudar a vida das pessoas. Antes de te explicar exatamente o que é o programa Primeira Chance, eu tenho que te falar o que não é o programa Primeira Chance. Então o programa não é uma mágica que vai fazer você ser aprovado. Isso não existe, eu não acredito nisso. A bandeira que eu levanto é preparação consciente e eficaz para concurso público e não existe truque, não existe mágica. O programa não é para essas pessoas. Se você está aqui em busca de um programa que faça uma mágica e faça você passar, eu acho que esse programa não é para você e é melhor até que você não participe. E qual é o objetivo do programa? O objetivo do programa é mudar vidas. Por quê? Porque eu acredito que o concurso público muda a vida das pessoas. Eu não tenho dúvida de quanto a minha vida melhorou depois que eu fui aprovado em concurso público. Eu tenho mais tranquilidade, tenho como cuidar da minha saúde. Hoje eu sou um cara muito mais regrado com alimentação, com atividade física. Por quê? Porque você tem tempo para se preocupar com isso. Quando você está na iniciativa privada e dependendo se você também tem o seu negócio próprio, a gente não tem tempo, você não consegue pensar em você. Você tem que pensar em resolver problemas. E no serviço público você tem muita tranquilidade para poder pensar. Então não é raro você ver funcionário público com garrafinha de água, bolachinha saudável, aliás é bem comum. Está todo mundo preocupado mais com ele do que propriamente com o trabalho. Não é que você não vai trabalhar.
Você terá que trabalhar, óbvio, mas a sua condição melhora muito. Sem falar que o salário hoje no serviço público é muito maior do que na iniciativa privada. Inclusive, há uma pesquisa que fala que no serviço público hoje paga-se 70% a mais do que na iniciativa privada. Então, realmente é muito expressivo e vai me ajudar muito na sua qualidade de vida. Bom, e como é o programa? O programa é um curso em vídeo, onde eu te ensino passo a passo como se preparar, eu vou te dar todas as técnicas, vou te mostrar alguns módulos aqui para que você entenda. Eu tenho um módulo que eu vou te explicar como que é o concurso público, por que é feito o concurso público, para que você entenda onde você está, isso ajuda bastante na preparação para o concurso público. Eu vou trabalhar também sobre crenças limitantes, ou mindset, né? Que o que é? A mentalidade que você tem que ter para poder se preparar para concurso público. E isso é muito importante, eu vou te mostrar como que você vai trabalhar essa mentalidade para conseguir acreditar e ter resultado em concurso público. Também vou trabalhar sobre a sua vida de concurseiro. Tudo que envolve a sua vida influencia no concurso público. Então, sono, atividade física, alimentação, tudo é importante no concurso público. A gente está brigando por detalhes e isso é fundamental. Bom, além disso, eu vou tratar também dos principais erros que impedem as pessoas de serem aprovadas. Muitos desses erros eu cometi, então eu falo que a gente só se torna especialista no assunto quando a gente já errou bastante, eu errei bastante. E hoje eu sei efetivamente, não só pelos meus resultados, mas pelos resultados dos meus alunos, os fatores mais importantes para você conseguir a aprovação. Claro, vou falar muito de aprendizagem acelerada, né? De todas as técnicas, vou fazer o cronograma de estudos, vou te mostrar como é um cronograma e vou fornecer ele para vocês. E é claro, ele é totalmente adaptável para qualquer rotina, é um cronograma que eu criei que, sem dúvida, se eu não tivesse feito esse cronograma, acho que até hoje eu não teria conseguido a aprovação em concurso público. Além disso, falo sobre o estudo pré e pós-edital, como estudar antes do edital, durante o edital, às vésperas da prova, dia de prova, como resolver a prova. Enfim, é um guia passo a passo para que você tenha todas as ferramentas para ser aprovado em concurso público. Inclusive, eu coloquei algumas fotos aqui, essas fotos já são do curso, e é interessante você notar que eu usei todos os recursos. Eu usei a lousa, eu usei vídeos aqui em que eu apareço, vídeos que eu achei que era mais interessante a tela, igual eu estou fazendo aqui agora. Então, eu usei todos os mecanismos para que você entenda e consiga colocar em prática. E isso é uma característica minha. Se não for para você colocar em prática, eu não colocaria esse tema aí. É só o que realmente é necessário e com uma abordagem direta, que você vai conseguir colocar em prática. Nada conceitual, motivacional, nada disso. São coisas que você consegue colocar em prática na sua rotina. Bom, agora eu quero tratar um pouco sobre o bônus. Já havia falado para vocês, mas é um bônus aí desse programa meu, que é como encontrar concursos menos concorridos. Sem dúvida, só esse bônus aqui já valeria a pena para você, porque só de você direcionar para os concursos certos, você já vai economizar muito tempo e sofrimento, né? Porque tem alguns concursos, como eu disse, Caixa Econômica Federal e INSS, que não são viáveis. E outros também, e aí eu vou tratar muito mais detalhadamente dentro do programa. O outro bônus que eu quero dar para vocês é como baixar os cursos em vídeo. Eu confesso para vocês que eu fiquei numa dúvida se eu colocaria isso aqui ou não, mas sem dúvida foi muito importante para mim conseguir fazer isso. Por quê? Quando você compra algum curso online, principalmente cursos em vídeo, eles normalmente têm limite de vezes que você tem que assistir e eles ficam por um determinado período, 6 meses, né? Normalmente são 6 meses os cursos, e aí você tem que depender da internet e tudo mais. Então, eu sou totalmente contra a pirataria. Isso eu até acho que você não precisa, eu vou te ensinar a comprar os materiais da maneira correta e economizar com isso, mas conseguir fazer o download do curso que você comprou, eu acho extremamente válido. Então eu vou te ensinar como você faz um download. Por quê? Porque você vai poder de repente ouvir no seu celular uma hora que você está se locomovendo de um lugar para outro, num notebook, enfim. E você vai ter muito mais agilidade. E isso é uma coisa que eu fiz na minha preparação e me ajudava muito. Além disso, você consegue acelerar os vídeos, né? É uma coisa que hoje os portais já começam a liberar e eu ensino no meu curso como que você faz para acelerar os vídeos online, mas quando ele está no computador é ainda mais fácil acelerar e faz com que você de repente consiga assistir algumas videoaulas mais rápido e ganhar muito tempo com isso. E por último, o super bônus, que esse aqui, desde quando eu pensei esse programa, eu falei, eu preciso ter alguma coisa diferente para os meus alunos e para eu cumprir a minha missão de mudar vidas, eu acho que isso aqui é fundamental. Como eu falei para vocês, eu percebi que quem tinha mentoria tinha resultados maiores. Então eu criei um bônus que você vai ter 12 meses de mentoria comigo por e-mail. E aí você pode tirar qualquer dúvida, como montar seu cronograma, quais materiais você deve comprar, qual professor eu posso te ajudar, planejamento, sem dúvida, traçar um planejamento para você,
as melhores opções de concurso, né? Porque você vai começar a pesquisar, você vai ter o módulo bônus, então às vezes a gente trocar uma ideia em relação a isso. Avaliar também em que estágio você está. Isso eu consigo fazer quando você me passa os seus resultados. Como eu tenho muita experiência em concurso, assim que você me passa os resultados, eu consigo rapidamente diagnosticar onde estão as suas falhas e direcionar você para o caminho certo. Importante repetir que essa mentoria é por e-mail, então as respostas são até 2 dias úteis e quem responde, até coloquei a minha fotinha aqui, olha lá, quem responde sou eu, não tem ninguém que vai responder, eu não tenho equipe, sou eu que respondo essas dúvidas, até porque eu quero participar desse processo, que eu sei o quanto ele é importante para você e é importante para mim também. Bom, você deve estar se perguntando quanto vai custar esse programa. Bom, o programa Primeira Chance, ele valeria aí no mercado por volta de R$ 1.500. Confesso que eu falo isso porque eu comprei vários cursos de outras pessoas para poder ver como eles trabalhavam e já te adianto que o meu curso é o mais prático. Eles trabalham muito uma parte motivacional, mas assim, bem vazia, assim, que a pessoa não consegue aplicar. Tudo que eu não queria no meu curso. Então ele valeria aí por volta de R$ 1.500. Esse bônus aí que eu te falei de como achar concursos valeria no mínimo uns R$500. Aliás, na minha opinião, valeria mais do que o curso, quase, porque só de você direcionar nos concursos certos, a sua probabilidade de ser aprovado aumenta muito. Mentoria por 12 meses, aí eu também dei uma pesquisada na internet. 12 meses de mentoria você não vai pagar menos do que R$3.000. Aliás, R$3.000 é o valor inicial, normalmente é mais. Então, totalizaria aí por volta de R$5.000 esse programa completo. Mas fica tranquilo, não é isso que vai custar. O programa vai custar hoje R$2.500. É o que vale o programa Primeira Chance, porque são 12 meses aí de acompanhamento. Mas eu vou dar um desconto para vocês de 60%, é isso mesmo, vai sair menos da metade do valor. Para a primeira turma eu quis colocar esse desconto justamente para poder atingir mais pessoas. Então o preço final dele ele vai sair por 12 parcelas de R$ 99 e é só isso que você vai pagar. É o valor mais baixo possível. Além disso, eu vou te dar uma garantia incondicional. E quando é incondicional, o que é? Independe dos motivos. Você vai ter 7 dias para testar todo o programa, entrar, assistir os vídeos, fazer tudo. E se você não achar que está valendo a pena, você pode cancelar que eu devolvo o dinheiro integral. Então você tem 7 dias para poder entrar nesse curso, verificar se é isso mesmo que você quer. E você não precisa me dar motivo. Quando a gente fala em incondicional, independe do motivo. Pode ser porque você não gostou, porque você não quer mais fazer concurso, ou de repente porque você não me achou parecido com o Rodrigo Santoro, que eu nem acho que eu sou tão parecido, mas por qualquer motivo. Que você colocar, você me manda um e-mail falando que quer o cancelamento, na verdade nem precisa me dar o motivo. Só pede o cancelamento durante esses 7 dias que eu cancelo para você incondicionalmente. E agora eu tenho uma informação importante para você e eu preciso te falar isso. As vagas são limitadas. No meu último programa completo, esgotaram muito rápido e agora novamente eu não quero trabalhar com muitas pessoas porque senão eu não consigo fazer a diferença para essas pessoas. E não é isso que eu acredito. Então realmente as vagas são limitadas e assim que eu atingir a quantidade, eu fecho o programa e não vendo mais. Bom, eram essas as informações que eu queria te passar. Para você participar do programa, basta clicar no link abaixo, quero me inscrever, e aí você vai ter acesso a todo o conteúdo do programa, além de todos os bônus que eu te falei, e com certeza você vai conseguir o mais importante, que é ser aprovado num concurso público e mudar de vida. Então, te espero lá dentro do curso, um abraço e até mais!